Vamos dar início então à sessão paralela 3, Internacionalização, Financiamento e Redes. Deveria estar aqui o professor Jacinto Vidigal, mas infelizmente não lhe foi possível. Eu sou Sílvia Jorge, sou docente do DEJEIT, da Universidade de Aveiro, e recentemente comecei a trabalhar na área das empresas familiares com a professora Chital, Jaente Hilal, sendo a minha área mais teoria de jogos, mas aplicamos então a estes problemas das empresas familiares. Queria avisar que teremos 15 minutos por cada uma das apresentações e já vamos sair um bocadinho do tempo e se calhar deixamos um tempinho para uma pergunta ou outra que haja no final, está bem? Começamos então por Pedro da Silva, com a apresentação da importância das parcerias para as empresas familiares na indústria do mobiliário. Obrigada. Bom, muito boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Portanto, meu nome é Pedro Silva, portanto, eu desenvolvi aqui um estudo da importância das parcerias para as empresas familiares, de modo particular para as indústrias do mobiliário. Este estudo também faz parte do José Freitas Santos. Bom, começar aqui só para fazer aqui um enquadramento inicial. Portanto, no contexto atual, portanto, nas economias, portanto, no mundo cada vez mais global, as parcerias acabam por ser muito importantes para a obtenção de objetivos comuns. O dinamismo das parcerias é uma importante fonte de inovação, portanto, segundo alguns autores, e as empresas reconhecem que as suas capacidades internas são insuficientes para competirem nos mercados cada vez mais competitivos e globais. Portanto, esses foram os pressupostos que iniciaram, portanto, este estudo. Só para fazer um enquadramento, portanto, à nossa indústria de mobiliário em Portugal, temos aqui o caso da APIMA, que é uma associação portuguesa de indústria de mobiliário e afins, portanto, é uma associação bastante representativa. Temos aqui a INPE, que é a Associação de Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. Esta associação tem uma característica muito especial, porque é uma associação do setor, portanto, em âmbito nacional, com uma perspectiva de fileira. Portanto, é que não é apenas as empresas produtoras de mobiliário que fazem parte desta associação. São também todas as empresas que gravitam à volta, portanto, deste negócio, desde os fornecedores de matérias-primas, etc. Portanto, há aqui já uma perspectiva, se podemos fazer aqui um parênteses, há aqui já uma perspectiva de um setor ou de uma área de negócios em que já por si é bastante propícia à questão de parcerias, etc. Inclusive, tem uma associação com este tipo de característica. Eu penso que até é a única associação em Portugal com esta característica de fileira, de cadeia de valor. Depois temos aqui, de modo particular, a Associação Empresarial Passos Ferreira. Porquê? Porque é detentora de uma feira de mobiliário, com algum cariz internacional, e também é detentora de uma marca de registro internacional, no caso da Capital do Móvel. Inclusive, pronto, mais à frente depois falo sobre isso menor. Portanto, aqui também tem alguns dados fornecidos pelo INE, portanto, sobre o setor de mobiliário em Portugal, o número de empresas, depois o volume de negócios também, só ficar aqui com uma ideia. Portanto, esses dados estão até 2016, foi aquilo que o INE disponibilizou, portanto, os dados de 2017 e 2018 ainda não estão concluídos, relativamente a isto. Como podemos ver aqui também no caso do volume das exportações, vemos que é um setor bastante dinâmico nas exportações. Só faço aqui um parêntese, ali no quadro das exportações, portanto, aqui a fabricação de mobiliário para outros fins, está apenas, portanto, o mobiliário de madeira, não está aqui o mobiliário metálico nem o de jardim. Portanto, ou seja, este valor, se formos incluir essas áreas de negócio, o mobiliário metálico de jardim, o valor da exportação é muito superior a este, ou seja, quase que chega aos 1.000 milhões de euros. Mas estes dados não estavam disponíveis. Também o número de trabalhadores, portanto. Em Portugal existe um cluster de mobiliário, portanto isso está identificado, foi criado através do Compete. Inclusive o Michael Porter, quando esteve em Portugal, identificou que em Portugal existia alguns clusters e um deles era de mobiliário. Inclusive eu também, em 2011, desenvolvi um estudo em que apliquei, portanto, o método proposto pelo Michael Porter sobre o que é um cluster e, por acaso, eu apliquei ao caso concreto da indústria do mobiliário na altura e aquela região ali de Paredes, Passo de Ferreira, Valongo, cumpria na íntegra todos os
as sugestões, portanto, que o Porter referia sobre o que era um cluster. Inclusive, o pormenor de no cluster existir uma feira do setor, e Passos Ferreira tinha a Feira Capital Móvel. Até esse pormenor cumpria, portanto, todos esses os términos, portanto, que o Porter considerava o que é que era um cluster na sua perfeição. Mas, nos últimos anos, algumas empresas, portanto, aqui, a partir depois da queda de Lehman Brothers, houve, de facto, uma grande falência de empresas na área de imobiliário. Na altura, quase 2 mil empresas fecharam, portanto, na altura, com a crise, mas algumas empresas conseguiram superar, portanto, esse momento e hoje têm uma dimensão apreciável, portanto, e estão a dar cartas nos mercados internacionais. É engraçado que numa feira em Paris, na Maison et Objet, eu lembro de verificar uma notícia sobre alguns parceiros internacionais que falavam do mobiliário português e uma frase que na altura me ficou na memória foi que o mobiliário português é da qualidade dos italianos, mas a preços de Portugal. Portanto, só para vermos como é que este setor tem competitividade internacional. Relativamente a este estudo, achei importante incluir aqui, portanto, um estudo muito recente. Portanto, o Estado português solicitou ao ISEG e à Universidade Católica um estudo, portanto, está a ser desenvolvido pelo professor Laranja, em que ele está a fazer uma investigação sobre a indústria em 2030. Portanto, ou seja, como é que será a indústria em Portugal, que caminhos é que devemos seguir para 2030, nomeadamente a indústria 4.0. Ele já fez uma apresentação preliminar, portanto, do estudo, em que faz um diagnóstico sobre a indústria nacional. Portanto, há quem chama isto sistemas de cadeia de valor ou redes de cadeia de valor. Portanto, aqui é cadeias globais de valor. E verifica-se que a indústria portuguesa está presente essencialmente neste lado esquerdo, portanto, desta curva de sorriso, nomeadamente nas questões de produção, logística e design. Não somos um país com grande presença na pesquisa e desenvolvimento e, sobretudo, na questão das marcas e do mercado. A indústria do mobiliário também corrobora, portanto, com este estudo do professor Manuel Laranja, em que também a indústria do mobiliário portuguesa está a ser essencialmente presente nessas cadeias globais de valor. Segundo esses autores, para que uma economia seja saudável, é importante que toda esta cadeia global de valor seja equilibrada. Ou seja, um país não pode estar apenas do lado direito ou do lado esquerdo. Tem que estar presente em toda a cadeia global de valor para que a economia seja saudável. Quanto mais equilibrada for esta curva de sorriso, mais saudável é a economia. Portanto, e muito curiosamente, ainda muito recentemente ouvi um ranking das maiores marcas mundiais, portanto, um ranking americano, e nas 500 maiores marcas mundiais não estava uma portuguesa. E a primeira marca portuguesa que aparecia, depois destes lugares, era a EDP. Imaginem, portanto, que é uma marca que até internamente até não está assim muito bem cotada. Mas em termos internacionais era considerada a melhor marca portuguesa. Portanto, para nós vermos que nesta questão, portanto, do lado direito, a questão do marketing, das vendas e do serviço, etc., nós ainda temos muito caminho a percorrer. Portanto, ainda não somos muito competentes. E, sobretudo, na questão da pesquisa e desenvolvimento. Porque eu vou explicar mais à frente porque é que era importante fazer este enquadramento. Eu fiz aqui só algumas referências, portanto, alguma revisão de literatura, que não acho, neste caso, não vou estar aqui a perder muito tempo, que passam uns 15 minutos. Como é que foi feito este método, portanto, de investigação? O objeto de investigação foram as indústrias portuguesas, familiares de fabrico de mobiliário. Os objetivos de investigação eram analisar a importância das parcerias para as empresas familiares e na indústria do mobiliário, analisar qual era a percepção dos empresários deste tipo de indústria em relação às parcerias em termos gerais, identificar também qual a orientação das parcerias, se eram mais em sistemas horizontais ou verticais, e qual era, portanto, essa orientação mais frequente no setor, e analisar também o impacto das parcerias nos negócios dessas empresas. Está bem? Esses eram os objetivos. Numa fase inicial foram feitas algumas entrevistas pessoais, portanto, não estruturadas, porque eu também, por razões profissionais, estou muito próximo desse setor. Eu, portanto, conheço muitos empresários nesta área, fui fazendo algumas questões, algumas abordagens. Depois, numa fase seguinte, foi elaborado um questionário, portanto, estruturado para a recolha de dados, dividido em 3 partes, e depois há uma análise e interpretação de resultados. Na apresentação do questionário, era muito importante dizer aos empresários o que eram parcerias. Portanto, neste caso, foi-lhes dada esta definição que parcerias eram todos os acordos formais ou informais entre 2 ou mais empresas ou instituições que realizam projetos específicos,
ou cooperam em determinadas áreas de negócio, dividindo custos, riscos e benefícios. Logo à partida, também informava-se todas as empresas que este inquérito destinava-se apenas a empresas de natureza familiar. Aqui, segundo a Associação de Empresas Familiares, o que é que são empresas familiares? São empresas aquelas que uma família tem o controle, ou em termos de nomear a gestão, ou alguns dos seus membros participam ou trabalham na empresa. Portanto, isto eram logo duas definições que apresentavam no questionário para que não houvesse aqui respostas de empresas que não estavam no âmbito, portanto, aquilo que era o objetivo da investigação. Portanto, o questionário, numa parte, tinha uma parte, portanto, que apresentava um conjunto de afirmações sobre as parcerias de negócios, em termos gerais, onde o empresário tinha de responder mediante uma escala, portanto, de Likert, se concordava ou não. Na segunda parte, continha algumas perguntas de escolha múltipla sobre o tipo de parceria ou parceiros que as empresas tinham, e depois, numa terceira fase, que estava apenas destinada às empresas que, efetivamente, tinham parcerias ou que estavam em vias de estabelecer, e portanto, é onde eles tinham de fazer algumas afirmações sobre o seu estado de parceria, também numa escala de Likert. Portanto, isto, como é que se conseguiu chegar às empresas? Portanto, foi recolhida uma base de dados, portanto, foi identificado todos os cais que nos interessariam, portanto, para isso. E essas bases de dados foram recolhidas junto de algumas associações empresariais, portanto, do setor, e depois foi criado através de uma plataforma online, o inquérito digital, e foi enviado para 950 empresas, no período entre o dia 1 de março e 3 de abril deste ano. Só obtemos 76 questionários utilizáveis, portanto, não é muito fácil, por vezes, convencer empresários a estar ali a responder, não é muito fácil. No entanto, é uma dimensão que já nos permite fazer algumas análises interessantes, até porque estamos a falar só apenas de um setor. Resultados. Portanto, verifica-se, portanto, nesta parte inicial as empresas tinham de responder, tinham que analisar relativamente à sua percepção sobre a importância das parcerias, e verifica-se que grande parte das empresas reconhecem, mais de metade reconhecem a importância das parcerias na partilha de pontos fortes, na partilha de riscos, portanto, no aumento do poder do alcance da empresa. Isso é extremamente importante. As empresas reconhecem que através das parcerias conseguem chegar a novos clientes e novos mercados. Também reconhecem a importância na ajuda de custos, na otimização de tarefas e de processos operacionais, na capacidade de oferecer o melhor serviço ao cliente. Portanto, mais de metade das empresas responderam de forma positiva. Reconhecem também a importância da parceria no aumento da visibilidade da empresa, na questão do networking também. Ajudam também a desenvolver novas perspectivas, porque vamos conhecer novas pessoas, provavelmente, sobretudo até em mercados internacionais, e reconhecem também que as parcerias são geralmente benéficas, mas é muito importante a escolha do parceiro. Portanto. Depois há aqui outra parte, portanto, as empresas reconhecem também, já há aqui umas questões não tão positivas, e então aqui as empresas já não concordam que, ou grande parte já não concordam que aumentam o risco da perda de autonomia. Portanto, há aqui 30 e tal % já nem concorda nem discorda, portanto, mas as empresas têm uma perspectiva muito positiva sobre as parcerias. Aqui é uma parte mais negativa, não são benéficas, porque podem fazer do nosso parceiro um futuro concorrente também. As empresas não consideram as parcerias que sejam um risco a esse nível também. E depois, de uma forma, eles eram convidados a dizer que se consideravam uma ilusão as parcerias, em que uma das partes podia focar apenas só nos seus interesses. Também grande parte das empresas não concordaram com esta afirmação. Portanto, isto nota-se que há aqui uma perspectiva muito positiva sobre as parcerias. Depois perguntava-se às empresas se eles tinham parceria ou não, se pretendiam continuar. Portanto, só 20% é que nunca pensaram nisso, não tinham parcerias. Depois havia aqui outra parte que também não tinha, só de 4%, não, e nem pretendiam estabelecer parcerias futuramente. Grande parte das empresas ou tinham parcerias já estabelecidas ou pretendiam no futuro estabelecer parcerias. Há aqui outro pormenor interessante. Foi perguntado às empresas, mas tem algum contrato formal sobre a parceria que está desenvolvida? É engraçado que grande parte das empresas não tinham nenhum contrato formal. Era apenas um contrato verbal. Engraçado porque eu, numa das conversas informais com uma das empresas, ele dizia, essa empresa curiosamente tinha um contrato formal com um parceiro no mercado em França, e ele dizia-me que isso para ele estava a ser um problema atualmente, porque o parceiro não estava a corresponder às
expectativas, e ele queria mudar de parceiro e não estava a conseguir, porque havia ali um acordo formal, portanto, e não estava. Então ele dizia que preferia, eu se eu fizesse o mesmo que os meus concorrentes fazem, que não fazem um contrato formal, eu provavelmente hoje teria muito mais flexibilidade para mudar o meu parceiro e eu estou hoje a perder oportunidades de mercado por causa disso. Portanto, ou seja, aqui há a chamada tutela da confiança. A tutela da confiança é extremamente importante para as parcerias. Com quem é que as empresas têm estabelecido parcerias? Engraçado, se repararem aqui, desde clientes, fornecedores, portanto, com associações empresariais, etc., em termos verticais, as parcerias são muito dinâmicas. Em termos horizontais, são pouco dinâmicas. Se repararem, há poucas parcerias com concorrentes. O que para mim não foi novidade nenhuma, eu já conhecia o setor e sei que há muito esta mentalidade em que por vezes preferimos perder sozinhos do que ganhar acompanhados. Esta é uma mentalidade que existe no empresário português e, nomeadamente no setor imobiliário, verifica-se neste estudo. Portanto, as parcerias são essencialmente dinâmicas em termos verticais, horizontais não são muito dinâmicas. Depois tem outra questão, é que não existe também muitas empresas com parcerias com universidades. E depois nós ficamos admirados porque é que Portugal não está presente na pesquisa e desenvolvimento das cadeias globais de valor, não é? Porque as universidades são muitas vezes uma fonte de investigação para as empresas e não, as empresas não são muito dinâmicas neste tipo de parcerias. Aqui, se calhar, a culpa é um bocadinho partilhada, também não é só dos empresários, provavelmente as universidades também, muitas vezes, também se fecham e não são dinâmicas na procura de empresas, etc. Mas também os empresários, muitas vezes, também não são dinâmicos. Portanto, aqui, acho que a culpa, nesse aspecto, é partilhada. Portanto, aqui temos o resumo, portanto, realmente, em termos verticais, é extremamente dinâmico. Ok, já vou acabar. Pronto, aqui o resultado. Depois a avaliação das suas próprias parcerias, de uma forma muito genérica, portanto, as empresas, no modo geral, estão contentes com as suas parcerias, portanto, foi feito um convite para elas avaliarem as suas próprias parcerias. Os resultados foram muito positivos, portanto, a vários níveis. Há aqui um pormenor, portanto, este autor apresentou em 2007, portanto, um modelo de análise de parcerias. Para que uma parceria seja perfeita é necessário ter conexões, aprendizagem, ação e impacto. Neste caso concreto, verificou-se que as parcerias correspondem, portanto, a este modelo. O setor imobiliário é dinâmico, portanto, nesta questão das parcerias. Conclusões, porque já está a passar o tempo. Pronto, verifica-se, como eu disse, o dinamismo é sobretudo em termos verticais. É francamente positiva a relação às vantagens intrínsecas das parcerias empresariais, realçando o impacto das mesmas na conquista de novos mercados, etc. O setor é fraco em parcerias horizontais, isto não favorece a visibilidade, a capacidade, a dimensão da indústria imobiliária nacional das cadeias globais de valor. Sobretudo, um país como Portugal, uma economia como Portugal, em que nós somos constituídos por micro e pequenas empresas, se não conseguimos fazer parcerias horizontais, nunca vamos ter a dimensão necessária para conseguirmos estar presentes naquelas cadeias globais de valor. Este é que eu penso que este é o contributo mais importante que tem este estudo. Está bem? A importância de realçar o estudo, portanto, o papel da confiança, aqui cá está, no desenvolvimento das parcerias, podemos mesmo afirmar que a dinâmica cooperativa do setor é assegurada essencialmente pela tutela da confiança. Portanto, aqui também não vou estar a discutir, isto são questões mais jurídicas. Portanto, isto tem aqui as conclusões que já falamos. Queria mais uma vez realçar esta questão final, que é, hoje nós quem anda no setor empresarial já costuma dizer que as exportações já não são um dado estratégico, já é um dado adquirido. As empresas, se quiserem crescer, têm que estar no mundo internacional. Já não se fala nas exportações como estratégia. Estratégias falas nós no futuro, e já no contexto atual, temos de ganhar cota de mercado nas cadeias globais de valor. E para nós conseguirmos ganhar cota de mercado nas cadeias globais de valor, só através de parcerias é que isso, para uma economia como a portuguesa, que é constituída por micro e pequenas empresas, só dessa forma é que nós conseguimos estar presentes nesta questão das cadeias globais de valor. E as parcerias são fundamentais para isso. Obrigada. Eu tenho aqui só um vídeo, mas se calhar já não dá. Gravou. Não tem ação, mas... Pois mal. Não tem ação. Pronto, muito obrigado pela apresentação, pela vossa atenção, está bem? Obrigado. Não sei se podemos fazer apenas uma questão, se alguém tem alguma questão. Sim, sim.
Não, não cheguei a fazer essa comparação. No entanto, já encontrei, portanto, alguns estudos, sobretudo, por exemplo, em economias como a Alemanha, as parcerias são muito dinâmicas. Portanto, porque é que a Alemanha já começou há muitos anos, porque é constituída também por muitas PMEs, e eles já há muitos anos que são muito dinâmicos em termos de parcerias. Portanto, isso demonstra, não é? Porque são economias muito mais fortes e, se calhar, isso também ajuda. Não é? Vamos então passar, obrigada, à Sofia Ricardo, que nos vem apresentar as estratégias de internacionalização e marketing de empresas familiares do setor apícola português. Muito boa tarde a todos. Eu venho aqui apresentar um trabalho sobre o setor apícola acerca das estratégias de internacionalização, que foi desenvolvido em parceria também com outro colega que não pôde estar cá, que é o António Correia de Barros. Eu vou começar por dizer qual foi o propósito deste estudo. Primeiro porque, sob o ponto de vista da internacionalização, o setor apícola é pouco ou nada estudado, pouco havia. Então, eu pensei que poderia dar um contributo e depois, quem sabe, e no caso, daria também para, digamos assim, extrapolar para outras empresas e outras áreas de negócio. O objetivo deste estudo foi, de facto, conhecer este setor, perceber o que é que já é feito em termos de internacionalização, de que forma é que eles já estão avançados ou não, que é o que vamos ver mais à frente, e também propor aqui algumas propostas digamos assim, de melhoria. Daí, então, surgiram 3 questões de investigação que foram o foco deste estudo. A primeira é quais são os mercados, para que mercados é que estas empresas exportam, interessa saber qual é o tipo de cliente que está em causa. Depois também perceber aqui, a nível das estratégias de marketing mix internacional, quais são as estratégias utilizadas por essas empresas do setor apícola, em termos de política do preço, política do produto, de comunicação, distribuição, perceber toda essa dinâmica, como é que eles de facto a realizam. E depois perguntar, junto dos empresários, digamos assim, quais são as maiores dificuldades ou o que é que eles também sentiriam que poderia ser uma ajuda para este setor. Eles depois também contribuíram dessa forma para o estudo. Antes de entrarmos mesmo no estudo, só queria deixar esta, digamos, dica, se me permitirem, que é de Goyat, que nos diz que, de facto, as empresas de pequena dimensão, em particular, podem encontrar na segmentação de mercado a chave que lhes permite competir com empresas de maior dimensão. O que é que isto quer dizer? Se nós soubermos exatamente quem é o nosso cliente, quem é o nosso público-alvo, quanto melhor nós o conhecermos e aprofundarmos, vamos conseguir depois também criar uma proposta de valor para esse mesmo cliente. Então, isso é independentemente da empresa ser grande ou pequena, todos nós podemos tentar ter acesso a esse conhecimento. Então, a metodologia utilizada foram entrevistas em profundidade. Eu realizei essas entrevistas junto de 3 empresas do setor apícola. Uma delas é a Apisantos, que exporta de forma indireta, mas com marca própria. Depois a Euromel, que exporta diretamente com marca própria, mas também com marca do distribuidor. Tem esta vertente, ou seja, deixa isto em aberto. Não tem aquela rigidez de só apenas exportar com a sua marca. E depois a Macmel, que exporta diretamente, mas com o produto a granel. Tenho então aqui um quadro que conseguimos perceber um bocadinho a dimensão de cada empresa, só em termos gerais. Ao olharmos para o quadro, vemos logo que a Euromel é aquela que tem maior capacidade de produção. No entanto, é que tem a cota de exportação mais baixa. É curioso. E não deixa de ser uma empresa que tem até, se nós olharmos para os mercados internacionais em que se encontra, é uma empresa que de facto esteve presente e teve contacto com mercados muito distintos, desde em vários continentes, Europa, América, África, Ásia, ou seja, tem uma experiência diferente. Mas também depois vocês vão perceber mais à frente que a dinâmica desta empresa é diferente
Eles apostam, eles arriscam, eles investem. Então aí também está um bocadinho a diferença, a atitude do empresário perante o negócio também vai contribuir para o sucesso. E além de ter os 30%, acaba por ter potencial também de crescimento. E estes 30% também se justificam pelo facto de estar muito implementada na grande distribuição em Portugal. Okay? Como está em todos, tem a sua marca em quase todos os super e hipermercados, acaba por depois ter ali uma questão a nível de limitação de produção para conseguir atender a outros mercados. Então, a primeira questão de investigação que eu tínhamos falado era sobre os mercados de destino. Então, o primeiro mercado que nós identificamos neste estudo foi o mercado gourmet. Eu trouxe-vos aqui o exemplo da Serra Mel, que é uma das marcas da empresa Euromel, e eles desenvolveram a marca Serra Mel e mel de rosmaninho. E vocês olham para aquilo, parece um mel normal, certo? Não, mas não é. É um mel de barrar, ou seja, e até a própria apresentação da embalagem é diferente, tem um cuidado diferente. Trabalham a marca noutro sentido, daí também terem esse sucesso. E outro produto muito interessante que eles têm, porque para além deles apostarem no mel, depois apostam também na inovação. Ok, nós já temos mel, toda a gente já deve ter ouvido falar de mel com frutos secos. Mas e mel com framboesas? É diferente, é inovador, é arrojado. E às vezes é um bocadinho ter este pensamento fora da caixa e perceber o que é que se pode fazer para além daquilo que já é feito. Porque é assim que nós vamos conseguir nos diferenciar no mercado. É tendo esta proatividade, esta dinâmica, mesmo que a empresa seja familiar, termos essa atitude mais proativa. Depois outro mercado, naturalmente é o mercado da saudade, isto é, a diáspora portuguesa no mundo, digamos assim, e tenho aqui um exemplo também desta empresa Euromel, que desenvolveu a marca Mel de Portugal, que também tem o rótulo com Honey of Portugal. Ou seja, eles criaram essa marca para que quando fossem lá para fora, digamos assim, os portugueses identificassem logo como um produto português. Ou seja, seria também mais fácil deles entrarem. E depois outro mercado é a indústria. Seja ela a indústria farmacêutica, indústria alimentar, também da transformação e mistura de meios, que também é outra área que acaba por vir aqui competir de uma forma não tão justa com os produtores de mel, aqueles que têm de facto tudo direitinho e que produzem meios de muita qualidade, e isso é preciso também salientar. Depois a segunda questão de investigação, aqui é acerca do marketing mix. Então o que é que eu consegui, digamos assim, retirar deste estudo? Primeiro, adaptações a nível do produto. Temos desde logo a questão relacionada com o rótulo. E uma das empresas falou mesmo que, por imposição legal, nos mercados alemão e do Médio Oriente, eles tiveram que fazer essa adaptação. Agora perguntam-me vocês, ok, mas e como é que eu vou fazer a tradução para árabe? Eu não sei árabe. Na minha empresa, se calhar até em inglês, já é complicado. Então é preciso ter esta abertura. Ok, como é que eu vou resolver este problema? Também um bocadinho esta skill de problem solving. Então o que eles fizeram? Como eles têm neste caso estou a falar do caso da Euromel, como eles têm uma proatividade e uma relação muito próxima dos clientes, conseguiram rapidamente com o cliente colmatar esta falha. O cliente desenhou, digamos assim, o rótulo e fez tudo direitinho, porque podemos correr o risco de não fazer bem, e eles enviaram o rótulo e a empresa simplesmente estampou e enviou. Simples. Às vezes as soluções parecem muito complexas, mas não são assim tão complicadas. E no mercado alemão será mais fácil essa questão. Depois outro exemplo, é muito curioso, é o mel de rosmaninho. Não sei, se calhar muitos não ouviram falar, mas o mel de rosmaninho está na categoria dos meios monoflorais, que tem um valor acrescentado. Porque se eu disser que é mel, mel é mel, não é? Mas se for mel de rosmaninho e de uma base floral, terá um valor e mesmo valor económico distinto. E criou-se um bocadinho esta dificuldade. Rosmaninho, quando eu vou ao tradutor ou outras plataformas, não só ao Google Tradutor, mas outras plataformas, tentar perceber como é que eu vou traduzir este termo para inglês ou para outras línguas, o tradutor dá-me rosemary. Mas quando eu vou traduzir rosemary é alecrim. Alecrim não é rosmaninho. Então não podemos estar, digamos assim, a vender uma coisa com outra denominação. E a Serra Mel decidiu então colocar o termo Wild Lavender Honey, que mesmo Lavender Honey não é bem a tradução, mas eles tentaram através do Wild tentar traduzir aqui alguma especificidade, porque o rosmaninho, não sei se têm conhecimento disso, mas é uma planta autóctone, ou seja,
É algo que nos pode trazer maior valor. A nível da distribuição, podem ser utilizados vários canais. No caso da Euromel, eles optaram sempre por distribuidor internacional e depois, posteriormente, o retalhista internacional, que vai depois vender ao consumidor final. Depois, aqui é o caso da API Santos. Essa empresa desenvolve o quê? Apenas uma parceria, digamos assim, ou comercializa o seu produto a um intermediário nacional. Aqui esta é aquela que realiza a exportação indireta. Aqui não tem qualquer valor. Okay? Ele vende pelo mesmo preço a outro cliente qualquer nacional numa loja em Portugal. Okay? E poderia estar até a aproveitar isso, porque é o que a Serramel faz. Comercializa a um valor muito superior. E, finalmente, aquela empresa que vende, que eu vos falei, da Macmel, que vende a granel, tem, de facto, aqui esta vertente. Só vende a granel, então vai ser só para incorporadores estrangeiros, industriais. A nível de ações de comunicação, um dos resultados e das questões que eu coloquei foi o que é que eles fazem já, o que é que desenvolvem e o que é que teve mais ou menos resultados. As outras empresas, tanto a que exporta o produto a granel e o que faz exportação indireta, não tinham quase nada de comunicação, não. Era quase inexistente. No entanto, a Serramel participa em feiras de forma ativa e, de facto, revelou-nos que tem resultados. Mas porque eles lá está. Eles têm aquela mentalidade de investir. Não é, ok, tive aquele rendimento, agora não. Vamos pegar naquele rendimento e perceber de que forma é que podemos potenciar o nosso negócio. Só que não é só participar em feiras, como todos, deve ser conhecimento de todos. Isto traz-nos um problema. As feiras têm um elevado custo. Okay? E estas empresas, as empresas familiares, em geral, têm um baixo orçamento. E como é que vamos dar a volta a isto? Okay? Tentar perceber, ok, mas eu mesmo com orçamento reduzido, pretendo na mesma lançar-me e ir para uma feira internacional. Vou, mas depois posso ter um problema, que é o de share of voice, ou seja, um problema de visibilidade. Eu participo, mas estou ali num cantinho, quadradinho, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, ou um pouco mais, enquanto que estamos numa feira, imaginem, em Nuremberg, com 10 pavilhões, em que é preciso mais que uma semana para visitar tudo. Estão a imaginar o meu investimento? Para onde é que vai, não é? Se eu estou ali num cantinho muito pequenino, a minha visibilidade vai ser também muito, muito reduzida. Em termos de preços internacionais, de facto, o que é que acontece? Esta é uma indústria que, assim como outras da área alimentar e dos produtores, sofre muito, porque são completamente esmagados pelas políticas de preço que são praticadas no mercado nacional. E acabam por ter muito pouca margem, até para depois reinvestirem aquilo que receberem como rendimento. Acaba por ser depois também mais vantajoso. Então, se eu sei que há um cliente internacional que paga o dobro, por exemplo, pelo meu produto, dá mais valor ao meu produto, eu vou continuar no mercado nacional? Não. Ainda por cima é o preço à saída da fábrica, que eles depois nem sequer, a parte de transportes fica toda imputada ao cliente. Okay? Só para verem que, de facto, é lucrativo e compensa exportar. Depois, finalmente, é a questão sobre que sugestões de melhoria é que as empresas sugerem no setor. O que é que falta? Então, uma das questões que falaram foi o facto de, como são muitas vezes, eu falo aqui em empresas familiares, mas ainda há empresas mais pequenas do que aquelas que eu vos falei, que são muitas vezes o apicultor, que tem muito menos colmeias que aquelas e depois acaba por não se associar nem se juntar a ninguém. Então, o que eles sugerem é que, de facto, existe aqui uma concentração da oferta para que nós consigamos também ser mais competitivos e que depois que se crie, lá está, uma marca lá fora forte. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Manuka Honey, da Nova Zelândia. É um mel, só para vocês terem noção, que é vendido ao quilo cerca de 20, 30 euros. Okay? Como é que eles conseguiram potenciar a marca? É monofloral também e conseguiram, e é utilizado em cosmética, até com essa designação, Manuka Honey. É de facto um exemplo que nós podemos olhar e perceber de facto de que forma é que podemos potenciar. Outra questão que eles se queixam muito é a questão do apoio às análises químicas e microbiológicas. Porquê? Porque isto vai crescer um custo. Okay? Se nós pensarmos no mel, parece-nos um produto e é um produto natural.
só que é de origem animal. Logo ao ser de origem animal, tem logo uma, digamos assim, uma panóplia de questões legais e de controle da qualidade muito grande associadas. E isso é um custo muito elevado. E as empresas não sentem esse apoio por parte das associações. E até imaginem, isto em Portugal é complicado. Imaginem ir lá para fora. Por exemplo, nós estamos a falar de um caso que nos deram na entrevista, que era a Alemanha. Pediram outros certificados e outras exigências, digamos assim, outras análises. E estamos a falar da União Europeia, que a norma está um bocadinho já normalizada, digamos assim. Mas ainda assim eles tinham exigências diferentes. Okay? E nós temos que ter esta capacidade também de adaptação. Okay? Se são exigências diferentes, vai-nos ficar mais caro. Okay? Tem que se fazer depois também um bocadinho essa reflexão. E é isso que eles também falam. Melhoria dos padrões de qualidade, isto é sempre, porque muitas vezes trabalham com alguns apicultores que ainda não sabem muito bem designar o valor do mel monofloral, porque não é muito fácil a produção apícola. Tem muitas questões que não daria para explanar tudo em 15 minutos. Já me estão a dizer. Pronto, a gestão da imagem cuidada, sendo empresas também pequenas, sofrem um bocadinho desse problema, porque se centram muito na área de negócio, na produção do mel, e depois toda a parte de comercialização e marketing fica um bocadinho para segundo plano. Conclusões. É certo que são empresas que têm um nível de produção muito limitado, mas isso não quer dizer que devam desaparecer. Se tem valor comercial e potencial, então nós podemos tentar perceber qual é a melhor estratégia. E neste caso, eu concluí que a estratégia mais interessante em termos de valor é de facto a exportação do mel embalado, seja com marca própria ou com marca do distribuidor. E sobretudo definirmos e nos dirigirmos para os mercados certos. Neste caso seria destinarmos aqui para o mercado gourmet e para o mercado da saudade. Ou seja, tentar perceber aqui qual é os mercados, os nichos de mercado de valor acrescentado e utilizar depois as estratégias de marketing mais adequadas. Mas para isso é preciso que o conhecimento chegue até às empresas. E muitas vezes há um bocadinho essa falha, principalmente na área da gestão e do marketing, como também tinha referido o meu colega Pedro. Só para concluir, relativamente à questão das feiras internacionais, nós apontamos duas alternativas. Okay? Não é pensar, ok, sou pequeno, o meu orçamento é baixo, não vou participar. Não quer dizer que não possam participar, só que há sempre um senão. Podem então encarar isto como um investimento e criar condições institucionais para a participação. Okay? É possível. Eu tenho um dos casos que trouxe aqui, que é a Euromel, eles conseguiram fazer isso, eles encaram como um investimento, pegam de facto no dinheiro, nos rendimentos que recebem e reutilizam para potenciar o negócio. E isso é muito importante. Ou então a participação conjunta, falando aqui um bocadinho também para a questão das parcerias. Não ver como um bicho de 7 cabeças, mas sim pensar e estarmos abertos a essas parcerias. Só para também aqui referenciar, em relação ao mel, perceber que ele pode se diferenciar de duas formas. E é isso que vocês têm que analisar a vossa indústria, a vossa área de negócio. De que forma é que eu me vou diferenciar? E no mel, o que nós identificamos é, de facto, o potencial e o valor acrescentado que tem a produção de mel monofloral. No entanto, é preciso formação, formar os apicultores, no caso, para a produção deste tipo de mel. E também aproveitar a visibilidade e a atratividade dos produtos biológicos em mercados internacionais. Cada vez este assunto está mais em voga. É um símbolo internacional que é reconhecido por todos e se é mais valorizado, e ainda para mais Portugal tem esse potencial de produção, devido ao que aconteceu na altura em que muitos deixaram de produzir e depois quando se voltou a produzir quase não se utilizavam químicos na agricultura. Pronto, as minhas sugestões é, de facto, a aposta na melhoria e manutenção da qualidade. Isso é importante. Se vocês não tiverem qualidade e não garantirem essa qualidade aos vossos clientes, mais vale fechar portas. Por isso, apostar e perceber se essa qualidade está a ser entregue. Não só em termos do produto, mas depois de todo o serviço, de toda a cadeia de valor. Depois também a identificação de nichos de mercado. A comercialização, no caso aqui, com marca própria, também é uma mais-valia. E a importância, lá está, das organizações, tentarmos perceber de que forma é que podemos criar condições e aceder a recursos para conseguirmos ser mais competitivos. Só para finalizar, é mesmo para fechar, queria só vos deixar aqui com uma reflexão de Albert Einstein, que se calhar alguns já devem ter ouvido, que nos demonstra aqui
o valor da apicultura para além do valor económico. Albert Einstein diz-nos que quando as abelhas desaparecerem da face da Terra, o homem tem apenas 4 anos de vida. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana. Muito obrigada pela vossa atenção e peço desculpa de... Temos apenas tempo para uma pergunta rápida, não sei se querem colocar. Mas tem que ser rápida também a resposta, Sofia, peço. Sim. Sim. Muito rápido. Era o que eu ia falar, mas não me deixaram. Vamos então seguir com a Sofia também, Sofia Coelho, que apresenta o impacto da orientação empreendedora e das redes de negócio no desempenho das pequenas e médias empresas familiares. Boa tarde a todos. Esta apresentação que eu vou realizar aqui foi realizada no âmbito do meu doutoramento. Comigo está o trabalho também da professora doutora Ana Lisboa e do professor José Carlos Pinho. O que eu vou aqui apresentar é o impacto da orientação empreendedora e das redes de negócios no desempenho das pequenas e médias empresas familiares. Vou fazer um breve enquadramento. A economia global caracteriza-se cada vez mais por uma globalização e mudanças rápidas do mercado, por uma complexidade dos gostos e preferências dos clientes e uma turbulência ambiental. A literatura evidencia um vasto número de recursos e capacidades que influenciam e explicam o desempenho. Nós vamos referir aqui uma combinação de recursos, tais como recursos humanos, tecnológicos e de sobrevivência, uns recursos muito específicos às empresas familiares e achamos, porque as empresas familiares têm parques de recursos, que é a sua combinação que vai fazer com que eles consigam fazer face a estas dificuldades que vivem. Para além de terem parques de recursos, não há dúvida nenhuma que, ao constituírem redes de negócio, também é uma forma de darem a volta a dificuldades que possam ter relativamente à obtenção de recursos. A investigação realizada até ao momento evidencia a compreensão do desempenho empresarial numa perspectiva genérica das empresas familiares, das empresas. Nós aqui com este estudo queremos dar relevância às pequenas e médias empresas familiares. A pertinência do tema dá-se porque na Europa as pequenas e médias empresas e em Portugal em específico estão acima dos 99,5%. Nós podemos verificar a representatividade das empresas familiares entre os 60% na Alemanha e os 93% na Itália. Em Portugal, a sua representatividade vai entre os 70% e 80%, e esta importância deve-se a representam 60% do PIB e 50% do emprego. E o objetivo principal do estudo, então, é identificar e perceber a combinação de recursos. A orientação empreendedora é vista como um recurso estratégico e a capacidade de desenvolver redes de negócio. Para quê? Para desenvolver um modelo de análise que contribua para o melhor entendimento das pequenas e médias empresas familiares e do seu desempenho. Fizemos uma revisão da literatura e verificamos, então, que os recursos, o recurso estratégico é a orientação empreendedora visto como um recurso estratégico e a combinação de recursos. Identificamos também as redes de negócio como umas capacidades e temos o desempenho visto de uma forma não financeira. Temos 4 dimensões, que é a rapidez de inovação, a velocidade de resposta ao mercado, a eficiência produtiva e a qualidade. Este trabalho é sobre a teoria, é baseado na teoria da visão baseada nos recursos e capacidades de Barney. Este é o nosso modelo, então nós aqui temos 4 proposições. Nós queremos verificar de que forma é que a combinação de recursos
tem impacto na orientação empreendedora, de que forma é que a orientação empreendedora tem impacto nas redes de negócio e no desempenho, e de que forma é que as redes de negócio têm impacto no desempenho. Eu vou aqui falar um bocado da metodologia, porque só temos 15 minutos e eu tive de fazer algumas alterações para verificar se vocês se não me perco muito na explicação, e até porque eu acho que os resultados e as conclusões são muito mais interessantes que estar aqui a desenvolver a parte teórica, mas, no entanto, acho que devo dizer. Tivemos o cuidado de selecionar 12 empresas familiares de setores mais tradicionais, de atividades mais tradicionais. Temos um total de 12 entrevistas. As entrevistas foram realizadas aos empresários e muitas vezes eles eram os próprios gestores, muitas vezes, quando não eram, fizeram-se acompanhar por gestores. O que é que verificamos? Verificamos que diferentes combinações de recursos têm implicações diferentes na orientação empreendedora. Ou seja, aquelas pessoas que investem fortemente na tecnologia, obrigatoriamente têm que investir nos recursos humanos e utilizam os seus recursos de sobrevivência de modo diferenciado. Os recursos de sobrevivência são os recursos que a família aplica na empresa e que muitas vezes é verificado como, por exemplo, aquela pessoa que vai trabalhar para a empresa para ajudar em momentos que tem maior trabalho. É um recurso usado que não é devolvido. Se houver um empréstimo da empresa, a nível financeiro, não é devolvido, é inserido na empresa. Então vimos que essas empresas têm uma elevada combinação de recursos, também evidenciam uma forte orientação empreendedora, ou seja, são pessoas que são fortemente proativas, têm uma atitude ao risco muito forte e interessante, que algumas das nossas empresas dizem que o risco é zero. E eu fiquei muito surpreendida por causa dessa resposta, porque é que as empresas que investem fortemente em tecnologia dizem que o risco é zero. Eles acham que, ao investirem, nada põe em causa o investimento base da própria empresa. Eles investem, sim, uma parte do dinheiro disponível, mas sem comprometer o projeto base da empresa. Vimos também que existe um grupo de empresas que combinam os recursos de forma moderada, investe quando assim tem que ser. Tem recursos humanos que efetivamente são ótimos e acham que são de qualidade, mas também são ponderados e são pessoas muito cautelosas. Também se verifica que a orientação empreendedora é feita de uma forma moderada. E, por último, uma combinação de recursos fraca. São empresas de setores de atividade que a tecnologia não é muito implementada pelo caráter pequeno da dimensão da empresa, mas também da tecnologia que utiliza, e que essas empresas também apresentam e evidenciam uma orientação empreendedora fraca. Resultados da orientação empreendedora na rede de negócios. Nós verificamos que as empresas que evidenciam uma forte orientação empreendedora também apresentam uma rede de negócios diversificada. Eles estão sempre a ponderar, convidar e fazer parcerias com diferentes parceiros de negócio. Porquê? Porque são detentores de informação e conhecimento diferenciado, que fazem com que a sua empresa também possa ser inovadora. Temos uma orientação empreendedora moderada e que também utiliza uma rede de negócios moderada. Estas empresas não põem de parte fazerem novas parcerias, no entanto, preservam muito o manter e o alimentar os parceiros de negócios que já têm. Por último, temos a orientação empreendedora fraca, que tem uma rede de negócios concentradas. Estas empresas têm uns parceiros de negócios de há muitos anos, um forte relacionamento, mas não ponderam ter novos parceiros de negócio. Relativamente, achei interessante trazer aqui os parceiros de negócio. Nós vimos que realmente a rede de negócios diversificada é constituída por associações empresariais e associações industriais, e às vezes muitas vezes desta forma que as empresas internacionalizam, as universidades, os clientes, os fornecedores, os concorrentes e os parceiros de negócios complementares. Quem são os parceiros de negócios complementares?
Às vezes, algumas empresas têm dificuldade em entrar em determinados mercados estrangeiros e, então, são convidados por outras empresas que já estão instaladas no mercado e convidam porque necessitam de um produto como aquele que a empresa possui de qualidade e convidam a entrar no parceiro através destes parceiros. É muitas vezes a forma como eles conseguem entrar. Temos uma orientação moderada com uma rede de negócios moderada e estes parceiros de negócio, como vocês podem ver, são mais um número reduzido. Também têm universidades, mas usam bastante os agentes e acho que é interessante vermos os parceiros de negócio indiretos. Quem são os parceiros de negócio indiretos? São aqueles parceiros de negócio que têm um cliente final e por vezes falta-lhe um determinado tipo de produto que não tem. Então vão comprar àquele cliente para terem um conjunto de produtos que o cliente final assim o pede. Por último, como vocês poderão ver, teremos 3 únicos parceiros no último grupo de empresas. Relativamente ao impacto da rede de negócios no desempenho, aquelas empresas que evidenciam uma rede de negócios diversificada são empresas que realmente alcançam desempenhos superiores e verifica-se essa superioridade em todas as suas dimensões. Refiro aqui a qualidade, a rapidez de inovação, a eficiência produtiva e a velocidade de resposta ao mercado. A moderada privilegiam os relacionamentos de confiança e de longo prazo. Num ponto de parte do relacionamento do novo parceiro, reflete-se essencialmente na qualidade do seu produto, na velocidade de resposta ao mercado e na eficiência produtiva. Muitas vezes são condicionados pela inovação, a rapidez de inovação. Por fim, o último grupo que diz que realmente a qualidade e a velocidade de resposta ao mercado são os aspectos mais importantes. Há um impacto positivo também, mas moderado relativamente à rapidez de inovação e na eficiência produtiva. Relativamente ao impacto da orientação empreendedora no desempenho, verificamos que as empresas que evidenciam uma orientação empreendedora forte veem que é determinante para alcançarem desempenhos superiores em todas as suas dimensões. Relativamente àquelas que evidenciam uma orientação empreendedora moderada, consideram que a orientação adotada pela empresa é determinante no que concerne à qualidade, eficiência produtiva, velocidade de resposta e rapidez. Relativamente a isto, peço desculpa, a eficiência produtiva, a velocidade de resposta ao mercado e a rapidez de inovação, o impacto é positivo, mas mais condicionado. O que eles realmente privilegiam é a qualidade. Por fim, esta empresa acha que é importante, concerne à qualidade do seu produto e à velocidade de resposta do mercado, porque já tem parceiros de longos anos, facilmente eles encontram as pessoas que podem ajudá-los a pôr o produto no mercado. O impacto é positivo, mas muito condicionado na rapidez de inovação e na eficiência produtiva. Contributos para a teoria. Anteriormente, os estudos eram realizados mais sobre as startups e os born globals, e este estudo vem contribuir na medida que as empresas familiares e aquelas que já se encontram estabelecidas no mercado também são empreendedoras. Também anteriormente os estudos eram realizados na indústria de alta e média tecnologia e nós aqui neste estudo evidenciamos que as empresas de setores mais tradicionais podem também demonstrar um perfil empreendedor. Nós verificamos que existem 3 perfis de empreendedorismo, aquelas que têm uma forte orientação empreendedora, aquelas que têm uma orientação empreendedora mais moderada e aquelas que apresentam uma fraca orientação empreendedora. Este estudo também permitiu gerar conhecimento sobre o papel destas empresas no desempenho e na sua capacidade de constituir redes de negócio. Verifica-se também aquelas que são mais empreendedoras, são aquelas que têm mais capacidade de investirem numa maior e diversificada rede de negócios. Verifiquem aqui que existe aqui um custo de oportunidade. Quanto maiores são os nossos parceiros, mais dificuldades muitas vezes nós temos na sua gestão. E muitas vezes quando estamos a constituir uma parceria, estamos a perder o tempo. Porque muitas vezes essa parceria e esse relacionamento não quer dizer que a gente chegue a um investimento produtivo. Este também, eu já tinha referido que temos os parceiros indiretos, não é? E que promovem oportunidades de inovação, não só para o produto, mas também para novos mercados.
A importância de parceiros de negócios complementares, com o propósito de alcançar novos mercados, como já foi referido. A importância de confiar nos seus parceiros de negócio. Estas empresas familiares já têm alguns anos de existência e o relacionamento é muito privilegiado para este tipo de empresas. O bom nome da família, a longevidade, a qualidade do seu produto, o estar no mercado com qualidade e com dignidade. A contribuição também, este estudo vem contribuir para o desempenho não financeiro, onde a maior parte dos estudos falam do caráter financeiro. Contribuição para a gestão. É importante que os gestores identifiquem quais são os recursos valiosos para a sua empresa. Porquê? Porque se temos poucos recursos, nós temos que ver e analisar quais são as diferentes combinações que geram o maior proveito e a postura empreendedora mais conveniente para a empresa. A criação de redes de negócio, que é muito importante, e com diferentes parceiros de negócio, que poderá ter diferentes benefícios, como vocês veem, entrada num novo mercado, usufruir de uma boa reputação do seu parceiro de negócio e aumentar o volume das vendas. Temos também a importância das redes de negócio a múltiplos níveis, promover as melhorias nos processos, nos produtos e nas tecnologias usadas. Aqui falo, como já tinha referido na colega Sofia, que teve anteriormente, a participação em feiras internacionais ligadas ao seu setor de atividade, muitas vezes com esses parceiros e muitas vezes com as associações industriais e empresariais. Cada vez mais tem uma maior representatividade na indústria dos vinhos, no calçado, têxtil. Nós começamos a ter boas associações que representam muito bem as nossas empresas. E é tudo. Obrigada pela atenção. Obrigada. Temos tempo também para uma pergunta, por favor. Não temos nenhuma pergunta. Se calhar aproveito para tentar acelerar em termos Ok. Muito obrigada. por causa das sessões seguirem na programação, está bem? Vamos passar ao Luís Pacheco, que vem apresentar The Performance versus Family Ownership and Management, the Case of Portuguese Wine Firms. Boa tarde a todos. Portanto, o título foi dito em inglês, mas eu vou fazer a apresentação naturalmente em português. Portanto, o meu tema relaciona a rentabilidade das empresas familiares e não familiares com a propriedade e o controle, ou, neste caso, a participação da família na decisão, nos conselhos de direção das empresas. Portanto, no fundo, o objetivo é examinar, então, empiricamente essa relação entre a estrutura da propriedade e depois o controle familiar e o seu desempenho. O desempenho aqui é medido por uma variável, digamos assim, mais fácil de obter dados, que é a rentabilidade. Claro que este desempenho é algo mais multidimensional e poderia haver aqui outras formas de medir o desempenho, mas neste caso o foco é exatamente na rentabilidade. Também o artigo é aplicado às empresas do setor do vinho. Foi escolhido este setor em particular, não só para delimitar o estudo, mas também porque é um setor importante para a economia nacional, é relevante em termos de participação das empresas familiares nesse setor, é um setor com alguma tradição em termos de empresas familiares, empresas com bastante longevidade, com, digamos assim, um conjunto de valores bastante fortes, e depois também é um setor que, desde há alguns anos, como os outros, se calhar todos, enfrenta uma forte concorrência, no fundo, uma concorrência que obriga muitas vezes também, pelo facto do mercado interno ser limitado, obriga-as a procurar alternativas no exterior. No estudo é utilizada uma amostra de 117 empresas para o período de 2011 a 2016 e, portanto, depois é aplicada uma metodologia econométrica. Portanto. Já em termos de principal conclusão deste artigo, apresentando já aqui, o que se vai encontrar é uma relação interessante, uma relação não linear
entre o envolvimento da família na gestão, na direção e a rentabilidade. Ou seja, vai haver uma curva, vai haver uma curva em U que, no fundo, relaciona essa variável do envolvimento da família com a rentabilidade, que depois, no fundo, terá algumas implicações e, no final, iremos, no fundo, apresentar essas implicações e discutir um bocadinho esse resultado. Portanto, no fundo, em termos de muito breve, não vou, no fundo, maçar com isso, mas muito brevemente este tema está associado às questões de teoria da agência, ou seja, do relacionamento entre proprietários e gestores e os potenciais conflitos que possam surgir daí. Isto depois aliado a uma situação trazida, no fundo, uma nova dimensão trazida pelas empresas familiares, que são empresas onde esses conflitos ainda podem ser mais prementes e, portanto, criar aqui algumas situações em que a forma como a estrutura de propriedade está distribuída, a forma como o controle é maioritariamente feito pela família ou não, se tem agentes externos, gestores externos, tudo isso pode aqui criar conflitos que vão, no fundo, obviar uma maior rentabilidade da empresa e podem criar aqui, no fundo, obstáculos a uma maior rentabilidade. Por outro lado, as empresas familiares, também podemos encontrar aqui na literatura muitas sustentações de que as empresas familiares terão condições mais propícias até para serem empresas mais rentáveis, uma vez que são empresas muito focadas no seu negócio, com muitas preocupações de sobrevivência, com um forte compromisso. Claro, por outro lado, são empresas em que muitas vezes há uma estrutura mais centralizada, as decisões não são as decisões muitas vezes as ótimas, e portanto há aqui alguma dicotomia de forças a promover ou a não promover a rentabilidade destas empresas familiares. Portanto, há aqui um conjunto de hipóteses. Basicamente, a hipótese fundamental é de que estudar as diferenças de desempenho entre as empresas familiares e não familiares. A hipótese de partida é que as empresas familiares apresentarão, no fundo, maiores níveis de rentabilidade, quer por causa da maioritária participação da empresa no capital da propriedade e também por causa do maior envolvimento da família, isso terá maior resultado em termos de rentabilidade. E depois há também o estudo da tal relação não linear, ver se essas relações são ou não lineares, e depois há um conjunto de variáveis de controle que são aqui também incluídas para verificar se são importantes a determinar também diferenças nas rentabilidades das empresas familiares ou não familiares, nomeadamente a questão da idade das empresas, da sua dimensão, da sua maior ou menor orientação para o setor externo e o seu maior ou menor endividamento. E, portanto, a hipótese é que empresas com maior dimensão, maior idade, mais orientadas no mercado externo e menos endividadas tenderão a apresentar, quer sejam familiares ou não familiares, tenderão a apresentar maiores rentabilidades. Nem todas estas hipóteses vão ser validadas pelo trabalho. Portanto, em termos de dados, recorreu-se aqui a uma base de dados que é a SAB, que tem dados para empresas portuguesas, neste caso, o setor do vinho, anos 2011 a 2016, retirou-se da base de dados empresas com dados incompletos, com dados inconsistentes, digamos assim, empresas com valores extremos, que não seriam talvez devido a erros ou algo do género, e apesar da base de dados ter 700 ou 800 empresas, ficámos com 117 empresas com dados, digamos assim, mais robustos e completos. Portanto, esta amostra é significativa, envolve quase 500 milhões de euros de volume de negócios e é uma base, no fundo são PMEs, mas são praticamente todas elas pequenas empresas, não há nenhuma média, e há 11 que são, ou melhor, desculpem, há 11 médias, portanto a maior parte são pequenas empresas. Depois dessas 117, 52 são empresas consideradas familiares, portanto aqui é o critério da empresa familiar seria ter uma pontuação naquele indicador que está ali, que é o poder da família, ter uma pontuação de 100 naquele indicador. Portanto, aqui há, no fundo, há uma grande diversidade de critérios, foi esse o escolhido, até porque desta forma fica a amostra mais ou menos dividida em dois tipos de empresas. E as variáveis utilizadas em termos de caracterização de empresas familiares
foi aquele poder da família que junta não só a propriedade, mas também a presença da família nos conselhos de administração ou de gestão, conforme os casos, a estrutura da empresa. Portanto, mesmo destas 117, 42 têm uma medida de 200, digamos assim, neste rácio, neste indicador. Portanto, um poder total da família. Tal como se disse há bocadinho, portanto, aparece aqui o tal efeito não linear entre as duas variáveis. Portanto, por um lado, o poder da família, aquela variável, tem um efeito positivo na rentabilidade, o que confirma as nossas hipóteses, quer ao nível do poder em termos de participação no capital, quer em termos de presença maioritária nos conselhos de gestão, digamos. Já encontrou-se depois, particularmente em relação à questão da presença da família na administração, encontrou-se aquela relação interessante em não linear, em que, em média, de acordo com esta amostra, de acordo com este estudo, naturalmente, encontra-se aquela relação em que empresas têm uma presença nos conselhos de direção, vamos chamar assim em geral, mais ou menos dividida, na volta dos 50%, ou seja, neste caso o valor é 47%, têm empresas que em média apresentam menores rentabilidades. Né? E, portanto, empresas com maiores rentabilidades são aquelas empresas que têm ou uma menor presença da família, ou então uma presença maioritária e mais, digamos assim, mais coesa da família nos conselhos de administração. E, portanto, aqui isto leva-nos aqui a algumas interpretações que poderá ser interessante depois, até mais uma lógica de caso a caso, e vendo caso a caso, perceberem que situação é que uma empresa em particular estará e se será mais relevante, por exemplo, andar para a esquerda ou andar para a direita nesta relação aqui entre maior ou menor peso e uma maior ou menor obtenção de rentabilidade. Não é? Isto é uma, digamos assim, implicação direta que se essa participação no conceito, se já há alguns elementos externos no conselho de administração, a direção da empresa, se calhar, e portanto o peso da família é pequeno, se calhar aumentar um pouco o peso da família não será até a melhor opção, porque poderá ainda criar uma quebra na rentabilidade. Se for ultrapassado já aquele ponto de inflexão, aí, em média, os resultados indicam que a rentabilidade será maior. E, portanto, a ideia seria, no fundo, que os conflitos potenciais entre membros da família e membros externos estariam ultrapassados a partir daquele ponto de inflexão. Portanto, isto é um pouco o que se refere aqui neste slide, portanto, esta questão alguma discussão sobre a tal questão não linear, também tentar ganhar aqui alguns minutos ao tempo e, portanto, não ia perder muito mais tempo aqui, no fundo, porque a imagem vale até mais do que as palavras. Portanto, basicamente o que está ali sublinhado é que uma presença mais robusta e coesa da família da administração vai, no fundo, promover o seu desempenho financeiro. Claro que havia outras variáveis que foram testadas, que eram as tais variáveis de controle, e algumas delas têm impactos significativos e, basicamente, está aqui resumido os resultados. Portanto, a idade tem um impacto negativo, portanto, empresas, ao contrário do que era esperado, empresas mais velhas, no fundo, são empresas que apresentam, em média, menores taxas de rentabilidade. Isto é transversal a empresas familiares e não familiares. As empresas maiores têm maiores taxas de rentabilidade. Portanto, isto aqui, hoje, todos os artigos anteriores, todas as apresentações anteriores falaram em parcerias, em reunião de empresa, etc. Aqui, se calhar, era ir um pouco mais longe, era fusões, junção de empresas, porque a dimensão é importante para a sua rentabilidade. Neste caso, o setor do vinho também assim o será, porque são empresas pequenas, geralmente muito pequenas empresas. E, portanto, as fusões serão um fator importante para o seu crescimento futuro. A questão da diversificação internacional, ou maior ou menor exportação, que era medida de várias variáveis, não é encontrada de grande relevância em relação a essa questão. Por outro lado, empresas mais endividadas são empresas com menos capacidade de gerar resultados e, portanto, empresas com menos rentabilidade, seja esse endividamento de curto ou de longo prazo. Portanto, encontramos esta relação positiva e significativa entre propriedade, envolvimento da família e a rentabilidade. Portanto, isto significa que as empresas familiares são, em média, até mais rentáveis que as empresas não familiares, no âmbito desta amostra, mas depois aparece também aquela relação
não linear. Não é? E, portanto, também a conclusão que está aqui, que também já falei há bocadinho, a tal questão de que a empresa tem, admitindo que aquela relação linear é algo na qual nos podemos basear para tomar, digamos assim, decisões estratégicas para o futuro da empresa, por exemplo, a empresa teria que perceber que, ao aumentar, digamos assim, a presença de membros externos na sua administração, ou então aumentar a participação da família na própria administração, isso pode criar efeitos aqui disruptivos, disfuncionais, digamos, sobre a rentabilidade, portanto, dependendo da posição em que se encontra naquela relação. No entanto, para empresas que já são mais coesas em termos de composição dos conselhos, aí, no fundo, a evidência empírica, no fundo, do artigo mostra que são empresas que conseguem atingir maiores rentabilidades em média. Portanto, isto no fundo repete um pouco as conclusões, as empresas familiares são mais rentáveis, há a tal relação não linear e depois temos aquelas relações negativas da idade, positivas da dimensão e negativas do endividamento sobre a rentabilidade. Claro que isto é, no fundo, um estudo empírico aplicado a um setor em particular, a um período em particular e, portanto, claro que agora há sempre aqui possibilidades de investigação futura e de continuação de investigação, que é, no fundo, tentar verificar se isto acontece noutros setores mais ou menos tradicionais da economia portuguesa ou no mesmo setor noutros países onde o setor do vinho também seja um setor relevante, ou depois uma análise mais qualitativa e de caso a caso verificar se empresas com uma maior coesão familiar são empresas que normalmente tomam decisões que depois no futuro levam ou não a maiores rentabilidades ou se cometem mais erros a esse nível. Portanto, basicamente era isto para apresentar. Muito obrigado. Desculpa, Luís. Se calhar vamos deixar as perguntas, se calhar, para durante o coffee break. Tenho que passar para a próxima apresentação, porque o tempo está a flapar, desculpa. Então, vamos ter a Carla, penso eu, Carla Lobo. International New Ventures, the importance of competencies, expertise and networks, additional problems for family firms. Sim, tem que... Vamos tentar agilizar um bocadinho. Isto não está a mexer. Faz uns cafés. Não está a mexer. Não estou a ver o carro. Pois não. Deixa eu ver. Ó Luís, Não, cravou. Se calhar encravado mesmo agora. não consigo sair da tua. Tens que se fechar. Não vejo o rato. Eu deixei o cá. Ah, tá. Mas o rato Eu está deixei o cá. Ele está ali? ali. Aparece. Mas ali não é o nosso. É um rato. Pois. Essa parte de fechar já agora, antes disto. Esta cara boa. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Nós vimos aqui apresentar um trabalho que foi retirado de um trabalho muito mais amplo, muito mais alargado, um trabalho que visa averiguar da importância de determinadas competências, determinados fatores, competências, experiências, as capacidades e ainda as redes relacionais na internacionalização, ou seja, como fatores importantes para que as empresas consigam efetivar a sua internacionalização. O estudo foi feito não só para empresas familiares, não foi retirado esse grupo, portanto não selecionamos. Essencialmente, acho que mais de 50% das empresas que responderam ao nosso inquérito eram PMEs, muitas delas microempresas, onde nós podemos, obviamente, incluir as empresas familiares. O próprio título, vou voltar atrás, refere que nós vamos tentar, ou seja, vamos partir um pouco ao contrário, ou seja, os fatores já foram encontrados, nós tentamos validar as novas teorias e surgiram-nos como problemas, ou podem surgir como problemas adicionais para as empresas familiares.
pronto, aqui é só esta pequena apresentação. Portanto, eu tenho efetivamente muitos slides, eu vou tentar reduzir o mais possível, tentando explicar isto. Nós temos duas grandes teorias que tentam explicar a internacionalização, quais as motivações, quais os fatores que facilitam a internacionalização. Temos a teoria do processo de internacionalização, se calhar alguns conhecem, a escola do Uppsala, portanto o modelo dos estágios, da distância psicológica, e depois o modelo das International New Ventures, que vem um pouco pôr em causa esse modelo dos estágios. Uma vez que o modelo dos estágios pressupõe que as empresas têm primeiro que ganhar experiência, isto assim resumidamente, no mercado doméstico, depois começar com exportações pontuais e, se calhar, mais tarde, com o investimento direto estrangeiro. Ou seja, isto pressupõe uma evolução em termos temporais demorada para que a empresa tenha, efetivamente, a internacionalização. O que tem vindo a acontecer é que, por exemplo, as pequenas e médias empresas não poderiam ganhar essa experiência, não tinham tempo sequer para ganhar essa experiência internacional, e temos ainda exemplos de que empresas que, as chamadas Born Globals, mas não só, as International New Ventures, é esse o nome da teoria, empresas que, ao fim de poucos anos, muitas quase nem têm experiência no mercado doméstico e já estão internacionalizadas. Nós sabemos, e como um trabalho anterior referiu, a exportação não é uma estratégia, é uma certeza, não é? Portanto, tudo o resto tem que advir aqui. Quanto mais cedo as empresas conseguirem internacionalizar, melhor. E é um problema que se põe para todos, inclusive para as empresas familiares. Portanto, no fundo aqui é esta explicação, é tentar perceber quais são os fatores mais importantes, destacando neste modelo teórico as tais teorias que nós já falamos, as teorias da internacionalização, no modelo comportamental, o modelo da escolha estratégica, as International New Ventures, que dão mais importância então ao conhecimento, às capacidades do próprio gestor, à importância do conhecimento, até mesmo às redes relacionais, à experiência internacional, e também aquelas duas variáveis que surgem ali, a dimensão da empresa e a antiguidade, acabam por perder um bocadinho da importância, mas tudo isto foi testado. E o que é que nós fizemos para além disso? Para além de tentar perceber quais eram as opiniões dos empresários que já estavam internacionalizados, sobre quais os fatores que eles tinham considerado como potenciadores, aqueles que permitiram, melhor assim, que lhes permitiram internacionalizar, nós depois ainda afunilamos um bocadinho mais e tentamos perceber se havia diferenças para aqueles que tinham conseguido o que nós designamos por internacionalização precoce, menor que 6 anos de idade da empresa, e os que não tinham internacionalização precoce. Eu vou passar aqui, portanto, agora o grau de importância atribuído à experiência internacional, no 2, às competências específicas dos trabalhadores, dos colaboradores, na 3, o grau de importância que era atribuído às tais redes relacionais, que foi aqui já amplamente explicado que são, efetivamente, um dos fatores mais importantes, e aqui no estudo confirma-se, exatamente. E depois nós ainda fizemos mais, portanto eu aqui vou avançar. Nós o que tentamos fazer depois foi, sabendo que existia, que depois comprovou-se que realmente existia essa diferença, quais eram os fatores mais importantes, depois descobrimos que havia diferenças na importância atribuída nos empresários que se tinham internacionalizado cedo, com a tal internacionalização precoce, e com os que não se tinham internacionalizado cedo, e tentamos perceber quais é que atribuíam maior importância, está bem, a estes fatores. Elaboramos um questionário, naturalmente dividido nas partes das características da empresa e depois os fatores com mais impacto na internacionalização. 50%, quase 50% das empresas respondentes eram consideradas ou podem ser consideradas como as Early Internationals, né? Portanto, com menos de 6 anos de vida quando se internacionalizaram. Tivemos 320 respostas, num universo de 8.000. Como já também alguém aqui referenciou, é sempre muito complicado termos respostas dos empresários, mas ainda assim foi uma taxa de resposta que deu, efetivamente, era possível fazer todos os estudos que fizemos. Eu vou aqui na análise exploratória de dados, confirma-se, ainda que sendo uma análise exploratória, as variáveis que tínhamos falado acerca do modelo teórico, portanto confirmam-se essas variáveis, nomeadamente a experiência internacional dos colaboradores,
a propensão empreendedora e as competências específicas. E também a rede de contactos, portanto, as redes relacionais. Nomeadamente, as competências específicas são aquelas que apresentam maior homogeneidade, as respostas estão entre o muito importante e o extremamente importante, e depois mesmo, tanto as redes relacionais como a experiência internacional dos colaboradores têm valores, a mediana está no valor 4, portanto, no muito importante. Está bem? Portanto, todos entre o muito importante e o extremamente importante. Portanto, são tudo fatores que são muito valorizados e a propensão empreendedora e para assumir riscos também. Depois, eu aqui vou avançar. Foram feitos testes paramétricos, testes não paramétricos, comparação de médias. Para simplificar, nós acabamos por perceber que todas as variáveis que tinham sido inicialmente testadas, porque eram efetivamente as que eram retiradas do modelo teórico, as competências específicas dos colaboradores, a experiência internacional dos colaboradores, tinham grau de importância diferente atribuído, consoante nós estivéssemos a falar dos empresários, ainda que importante para todos, aqueles empresários que tinham a tal internacionalização precoce eram aqueles que lhes atribuíam maior importância. Portanto, o facto de existirem colaboradores com as competências específicas, há pouco alguém falava no conhecimento, por exemplo, para os apicultores, que efetivamente eram conhecimentos que tinham que adquirir, se queriam inovar, se queriam diferenciar os seus produtos. A experiência internacional, porque se estamos a falar de empresas pequenas que se querem internacionalizar rapidamente, se elas próprias não têm experiência, só a experiência, a contratação de colaboradores com essa experiência internacional podem colmatar essa falha. Aqui não está, mas está nas conclusões a seguir. A única variável, o único fator para o qual nós não encontramos diferença entre os empresários com a internacionalização precoce e os outros empresários, com a internacionalização superior a 6 anos de idade, são as redes relacionais. Portanto, isto depois nós acabamos de concluir, pelo modelo em si, pelos testes que foram efetuados, que todos os empresários consideram que, para conseguir internacionalizar, nomeadamente as empresas mais pequenas, só o conseguirão fazer, ou conseguirão fazê-lo com muito mais facilidade, se pertencerem a redes de negócios. De múltiplas formas, nós não diferenciamos entre redes formais e redes informais, mas qualquer uma delas era importante. Nós temos até questões abertas, o estudo é muito amplo e todos eles evidenciam essa. Às vezes é o amigo do amigo, que tem um conhecimento e depois acabam por criar aí laços e redes relacionais. Basicamente é isto. Os empresários, portanto, a lógica aqui era perceber, uma vez que é sabido e de muitos trabalhos que têm sido feitos no âmbito das empresas familiares, nós sabemos porque é que nós consideramos que são problemas adicionais. Porque nós sabemos que as empresas familiares são empresas que muito provavelmente são muito mais avessos ao risco, não é? Têm se calhar mais a perder, não é? É a empresa deles, são eles, não é? Têm mais dificuldade, se calhar, em contratar pessoas fora do círculo familiar para a sua gestão, não é? Para a sua equipa de gestão. E muito provavelmente há a possibilidade de elas terem essa falha, o facto de os seus gestores poderem não ter as capacidades que são necessárias para entrar neste mundo da internacionalização e não terem essa expertise. E se elas têm dificuldades em contratar, não é, pessoas para a sua equipa de gestão, fora do círculo familiar, os resultados deste estudo podem, efetivamente, apresentar algumas dificuldades adicionais, que já têm as PMEs, as pequenas empresas, e que nas empresas familiares se podem agudizar, uma vez que há estas dificuldades que as empresas familiares apresentam. Portanto, para um trabalho futuro, eu penso que o ideal seria pegar na nossa amostra, porque ainda assim é significativa, temos 320 empresas, tentar, que é isso que estamos a tentar fazer, selecionar e afunilar só para empresas familiares, vamos ver o número de empresas que temos e verificar se as respostas, agora concretamente só dos empresários de empresas familiares, coincidem com estes resultados que nós tivemos aqui. Temos um modelo confirmatório, fazemos uma análise fatorial confirmatória, portanto, os resultados são válidos, temos um modelo teórico definido, tentar perceber se realmente bate certo, ou então um novo questionário, esperar que as empresas familiares nos respondam, entender melhor também essas estratégias de internacionalização agora das empresas familiares. Pronto, acho que cumpri. Obrigada. Não cumpri. Peço desculpa. Não está bem. Penso que temos que avançar com a